Salve, salve, trilheiros! Estamos reunidos para análise de mais um julgado do informativo de número 803 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Trataremos de direito processual civil no RESP de número 2.023.892 do Amapá. E vamos ao destaque. Cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR, para tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR. Vamos ao histórico, que a gente vai conseguir entender essa tese que em um primeiro momento parece bastante complexa. O acórdão recorrido foi proferido em IRDR, instaurado no tribunal de origem, como procedimento modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa piloto que lhe subsidiasse. É dizer, pessoal, não havia ali uma causa modelo. E aí, mesmo assim, abstratamente, essa ideia foi colocada como objeto de IRDR. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto. É dizer, eu tive ali uma tese sem as minhas causas paradigma, tudo bem? Houve um descolamento. E aí o entendimento do STJ foi o seguinte: não se desconhece que a Corte Especial do STJ, no julgamento do RESP 1.798.374 do DF, de relatoria do ministro Mauro Campbell, decidiu que não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa a tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal e dos dispositivos que regem os dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema. Só para aqui eu fazer uma pausa e explicar para vocês o que é que aconteceu até agora. Quando eu tenho uma causa paradigma para a aplicação do IRDR, o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente interpretar de uma determinada forma, o IRDR vai me dar uma forma de interpretar a aplicação da lei para vários outros processos iguais, com aquela mesma causa controvertida. É a mesma sistemática dos recursos repetitivos, a grosso modo, só que ele pode ser realizado não pelo STJ, mas pelos próprios tribunais de origem. Então eu consigo padronizar minha jurisprudência. Nesse caso, acontece que o STJ já tinha dito o seguinte: olha, tribunal de origem, não vai caber recurso especial contra a tese em abstrato do IRDR. Por quê? Porque eu preciso respeitar o rol taxativo da Constituição Federal. A Constituição diz quais são os casos que cabem e não cabem recurso especial, recurso extraordinário. Se o Código de Processo Civil trouxer outras hipóteses, eu vou precisar analisar essas outras hipóteses em cotejo com a Constituição Federal. O Código Civil não se sobrepõe à Constituição Federal. Então, não era possível eu interpor um recurso especial contra uma tese em abstrato. Por quê? Porque eu não tenho essa previsão legal na Constituição Federal. Simples assim. Então agora a gente está entendendo um pouco melhor a nuance desse RDR desse novo julgado. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um recurso especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra um acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do ministro Mauro Campbell Marques, sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório. É dizer, foi escolhida uma causa a esmo. Queríamos aplicar uma tese abstrata, precisávamos de um processo, quase que estou sem um processo paradigma para aplicar essa tese em abstrato desse RDR. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerado como causa decidida sob a ótica constitucional. Pausa. Se não é causa decidida, pessoal, não pode ser objeto de recurso especial. Por quê? Porque para ser objeto de recurso especial eu preciso da causa madura, da causa decidida, da causa concretamente julgada. Perfeito? Volta. Então, não pode ser ali considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento, ou na aplicação nas causas em andamento, sobrestadas, no caso concreto, que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente. Consignou-se ainda que o não cabimento do apelo especial em tais casos
não prejudicaria o acesso da questão federal no STJ, pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que ao menos, em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial. É dizer, se eu ainda não tenho uma causa madura, eu não posso interpor recurso especial em face dessa tese jurídica abstrata do RDR. Arthur, quer dizer então que o STJ nunca vai analisar essa tese? Muito pelo contrário. Quando houver aplicação dessa tese, é possível a interposição do recurso especial e nesse momento o colégio do STJ vai fazer essa análise. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no recurso em exame não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem. Eu não estou discutindo a tese, mas a aplicação em concreto das próprias regras processuais que envolvem o Instituto do IRDR. Então era uma insurgência contra regras processuais do IRDR. Não era sequer uma insurgência contra a tese abstratamente configurada. O que se discute nesse feito, e esse é justamente o distinguishing desse nosso julgado, é a própria admissibilidade e a observância das regras do due process no incidente instaurado na corte de origem, o devido processo. Por se tratar de debate acerca da aplicação em concreto das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. É dizer, aqui eu não estou atacando a tese em abstrato. Eu não estou atacando a tese em concreto. Aqui eu estou atacando a forma de aplicação dessa eventual tese em abstrato. E se eu não atacar isso agora, como é que eu vou atacar isso depois? Porque essa tese em abstrato será aplicada indistintamente para os mesmos casos, para todos os casos, para todos aqueles parecidos. Ali eu já terei perdido a mão, porque o meu objetivo era discutir essa forma de aplicação, certo? E aqui eu não tenho como esperar, senão o STJ nunca seria movido para se manifestar sobre esse assunto. Perfeito? Não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem a possibilidade de novo debate acerca da rigidez da decisão do IRDR, que já teria transitado em julgado. Então aquele nosso destaque que parecia tão complexo foi esmiuçado. E eu consegui compreender que conquanto não haja uma causa madura, conquanto eu esteja falando acerca de uma tese abstrata, que eu eventualmente não posso interpor recurso especial porque essa causa ainda não é madura, porque essa tese abstrata sequer ainda foi aplicada. Quando eu quero debater a forma de aplicação, aí sim cabe recurso especial. E é isso que você precisa levar para sua prova. A gente volta já já aqui no Trilhante.